Eu preciso de pelo menos 30 incendiários comigo, de verdade. Sangue no olho, paixão por Jesus, fome pelo sobrenatural, como fogo queimando nos nossos ossos. Essa tem sido a minha oração. Deus, me dá mãos paternais, fogo sobre os meus ossos, visão de águia e um coração de menino. A gente precisa entender, irmão, existe mais de Deus e a gente vai acessar esse mais de Deus ainda essa noite. Você está comigo? Diga amém. O tema da mensagem hoje é indesistíveis. Você pode declarar isso? Diga: eu não vou desistir. Diga: eu não vou recuar. E eu não vou olhar para trás. É interessante porque em todo tempo, em toda estação que você estiver vivendo, em qualquer geografia, em qualquer momento, sejam nos melhores ou nos piores, sejam nos mais prósperos ou nos mais desafiadores, não desistir precisa ser uma palavra de ordem para nós, uma palavra de ordem dentro de nós. Eu não vou recuar. Por quê? Porque voltar atrás não é uma possibilidade. Eu queimei as pontes com o passado. Os barcos que eu tinha não existem mais. As pontes onde eu andava não existem mais. As pessoas que eu me conectava, elas estão num lugar onde eu não consigo acessar mais. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava conversando com famílias que se mudaram do Brasil há algum tempo. E eu falei com eles, uma das maiores crises em famílias que vão se adaptar num outro país é porque você não tem uma empregada doméstica aqui ou uma auxiliar na sua casa. As mulheres começaram a rir, falou: é verdade, parece que você leu nossa mente. Eu falei: eu sei. Uma das maiores crises que algumas famílias de classe média ou classe média alta vivem aqui, eu não tenho o suporte aqui que eu tinha lá, mas você tem inúmeras coisas aqui que você não tinha lá. A grande verdade é que a gente tem uma memória seletiva e a gente só lembra da parte boa da história, mas alguma coisa fez com que você se movesse de lá para cá. Então celebre o lugar onde você está, não olha para trás e nem se compara. A comparação pode roubar de você a gratidão em relação ao que Jesus já está fazendo. Você está comigo? Diga amém. Ser indesistível significa não se comparar a ponto de não se frustrar. Ser indesistível significa não olhar para trás, porque o passado é um tempo que não existe mais. Ser indesistível significa entender que mesmo quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque a minha fraqueza é uma oportunidade do sobrenatural de Deus se manifestar. Ser indesistível significa olhar muito mais para aquilo que eu carrego do que para aquilo que tenta roubar de mim o que eu já recebi. Irmão, entenda isso. Existe um fluir de muitas águas depositado em você, mas existem pessoas tentando entulhar os teus poços, tentando paralisar o teu fluir, tentando apagar o teu fogo, mas é você o responsável por manter o fogo aceso. Eu amo os cultos daqui porque cada culto vai para um lugar diferente a palavra. Qual é o dever do sacerdote? Manter o fogo aceso. O fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. Presta atenção nisso, irmão. Existe vida nessa palavra para você. Então a função do sacerdote era todos os dias, ele ia até o altar, ele retirava as cinzas daquilo que queimou no dia anterior e ele colocava lenha nova para queimar até o dia seguinte. O que apaga o fogo não é só o pecado, mas é o contentamento com aquilo que Deus fez no passado. Então se o sacerdote deixa a cinza lá e não coloca lenha nova, entenda isso, a cinza não tem como trazer o fogo novo. Então a cinza não é algo necessariamente ruim, mas as cinzas são algo que já foi bom dia, mas não queima mais. Eu não entendi ainda, pastor, eu vou te explicar, irmão. O que Deus está dizendo para a gente é: se você se contentar com o que eu fiz no passado, você está dizendo que eu sou um Deus de passado. Mas eu não me limito ao seu passado. Eu sou um Deus que trabalha de geração em geração. Eu sou um Deus de passado, presente e futuro. Eu sou um Deus de passado, presente e futuro. Um Deus que fez no passado, mas continua fazendo hoje. Um Deus que te tocou no passado, mas continua tocando hoje. Um Deus que te libertou no passado, mas se você precisar, continua te libertando hoje. É por isso que a palavra diz: olha, o fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. Mas a função, a responsabilidade de manter o altar em dia é sua. Prepare o teu altar. Deixa que o fogo quem traz é o Senhor. Sabe outra coisa interessante? Tem um episódio na história em que um sacerdote, ele vai no altar. Presta atenção nisso, irmão. É o mesmo altar. E ele vai lá e ele gera fogo. A Bíblia diz que Deus considerou esse fogo como um fogo estranho. Alguém já ouviu esse termo? Quem é bem pentecostal, hoje é antigo de igreja, isso é fogo estranho. Alguém já ouviu esse termo? Normalmente a gente usa quando é algo que parece de Deus, mas não é de Deus. Irmão, não sei, essa palavra, não sei, essa oração, não sei, isso é fogo estranho. O que é um fogo estranho?
tem a mesma característica daquilo que é de Deus, mas não vem de Deus. Queima da mesma forma que aquilo que é de Deus, mas não vem de Deus. Então quando Deus olha, Ele fala, é fogo, está sobre o altar, mas não fui eu quem fiz. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, pega essa chave para a sua vida. Deus não tem responsabilidade com fogo que Ele não acendeu. Deixa eu trazer isso para a tua segunda-feira. Deus não tem responsabilidade em fazer prosperar projetos que Ele não se agrada que você se lance. Deus não tem responsabilidade em fazer com que dê certo portas que você entrou e Ele disse para não entrar. Deus não é um fiador que a gente fala, eu quero assinar esse contrato, você só precisa assinar embaixo. Não. É diferente, irmão, as coisas com Deus são diferentes. Existe algo que é poderoso em Deus que se chama governo de Deus. É quando a gente fala, Senhor, eu entendo que você não é só o meu salvador, mas você agora é o meu dono. Seja feita a tua vontade, me leva para onde o Senhor quiser, me coloca nos lugares que o Senhor quiser, faz aquilo que o Senhor quiser, eu estou disponível, irmão. Ser indesistível significa se comprometer com o altar e entender e descansar na certeza de que Deus se compromete com fogo. Ser indesistível significa se comprometer com cuidado com a tua casa e ter a plena convicção de que o entorno da tua casa é Deus quem guarda. Irmão, quando o anjo da morte vai passar naquela época lá em que o povo está no Egito, o que Deus diz? Olha, pega um cordeiro e agora pega do sangue do cordeiro e marca os umbrais da porta. Quando o anjo da morte passar, as portas que tem a marca do sangue do cordeiro não serão tocadas. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, o anjo da morte vai trazer juízo, mas se você guardar a tua casa será guardada. Entenda isso, houve livramento e houve juízo. Os sacerdotes que escolheram o que a sua casa ia experimentar. Então ninguém poderia reclamar depois se o anjo da morte entrou, se antes não tivesse marcado as próprias portas com o sangue do cordeiro. Faz sentido para alguém? O que Deus está ensinando para a gente é o seguinte, você quer ser indesistível? Então tenha responsabilidade em relação àquilo que eu te chamei para fazer. Você é o único responsável pela história que você vai construir. Como assim, pastor? Eu estou me colocando no centro da minha história? Não. O que Deus poderia fazer, Ele já fez. Ele já deu para nós autoridade no nome de Jesus. Ele já deu para nós o poder, o sangue e a vida que há no sangue de Jesus. Ele já deu para nós a palavra que libera destinos, que tem chaves que abrem portas. Ele já deu para nós tudo aquilo que a gente precisa. Efésios 6 diz, então revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes, para que vocês possam lutar contra as astutas ciladas do diabo. A palavra está dizendo em Efésios 6, olha, vocês têm a armadura, o capacete, a espada, o escudo, agora avancem, marchem, não recuem. Pastor, mas eu estou ferido no meio dessa batalha. Ok, talvez você não tenha se vestido com o que precisava se vestir. Talvez você não tenha se revestido com o que precisava se revestir. Mas a boa notícia é, se você está de pé hoje, é porque ainda existe uma nova chance de recomeçar. Ainda existe uma nova chance. É como se Deus estivesse realistando pessoas aqui. É por isso até que eu raspei minha cabeça, irmão. Eu estou no alistamento aqui. É como se Deus estivesse realistando e dizendo, ei, você está ferido, deixa eu sarar suas feridas, toma novas vestes e vai de novo para o campo de batalha. Pastor, o que é o campo de batalha? É o dia a dia, irmão. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu incendiar você. Não vai ser rápido, não vai ser sem dor e não vai ser fácil. Desculpa decepcionar alguém aqui, mas essa é a verdade. Não vai ser rápido, não vai ser sem dor e não vai ser fácil. Mas os frutos daquilo que a gente vive em Deus são eternos. Às vezes a gente pega atalhos porque a gente quer prazeres momentâneos. O problema é que prazeres momentâneos não liberam destinos eternos. Irmão, ninguém escolhe o inferno como destino final, mas cada um de nós pode escolher os caminhos que levam até lá. Ninguém que está perdido escolheu o destino final, mas escolheu os caminhos que levam até lá. O que é ser indesistível, pastor? É ter sensibilidade para discernir os caminhos, é ter autoridade para dizer não para as tentações, é ter entendimento de aonde buscar ajuda quando sabe que não consegue mais, é ter plena convicção de que não é você quem é forte, mas é Deus quem te faz forte, não é você que é bom, mas é Deus quem é bom e cuida de você, não é você quem pode todas as coisas, apenas naquele que te fortalece. É você entender que não tem a ver com você mais, irmão, mas tem a ver com Deus. Paulo chega a dizer, olha, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo para a glória do Filho de Deus. Então, porque não sou mais eu quem vivo, não tem mais a ver com as minhas limitações,
limitações, irmão. Agora Deus tomou o controle da minha história. É Ele quem faz, é Ele quem luta por mim, é Ele quem fala por mim, é Ele quem me justifica, é Ele quem provê, é Ele quem me faz descansar e caminhar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. É Ele que prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. É Ele. Ele é o princípio e o fim de toda a história. Você está comigo? Vou começar a pregar. Eu quero falar sobre indesistíveis. Indesistíveis, irmão. Eu li algo que talvez defina alguns sonhadores aqui nesse auditório. Essa frase eu achei incrível. Ela diz: a única diferença entre o gênio e o louco é que o louco parou de sonhar. Perdão, o louco desistiu de sonhar. Eu não entendi, pastor. Eu vou explicar melhor. Todo gênio, todo cara que marcou a história, seja ele um libertador, seja ele um cara como Martin Luther King, como Nelson Mandela, seja ele um empreendedor como Elon Musk, Walt Disney, seja ele um herói da fé como José, como Davi, cada um desses caras em algum momento na construção da sua história foi tido como louco. Então qual que é a diferença entre um louco e um gênio? É que o louco desistiu de sonhar, ele parou antes da hora. Ele estava a alguns passos de viver o maior romper da sua vida. Ei, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. E que bom que as cadeiras estão distantes para eu não ficar cuspindo vocês. Presta atenção nisso. Tem pessoas desistindo porque não sabem que estão apenas a alguns passos do maior romper da sua história. Tem pessoas abrindo mão de carreiras, casamentos, projetos, propósitos, chamados, sem saber que estão apenas a alguns passos do maior romper da sua história. Irmão, ontem uma ovelha nossa lá de Orlando entrou no octógono do UFC, Rodolfo Vieira, 7ª luta no UFC, ele destruiu, primeiro round ele terminou a luta. E aí o que eu estava compartilhando hoje de manhã é que na 8ª luta ele vai entrar com ainda mais convicção. E na 9ª, e na 10ª, e na 11ª, porque a gente precisa entender que esses desafios que a gente vive, eles são para forjar o nosso caráter e nos dar ainda mais confiança quando enfrentar os próximos. Então os adversários que a gente enfrentou até hoje não vieram para paralisar a gente, vieram para ensinar a gente. Aí deixa eu te falar uma coisa, você não está apanhando, você está aprendendo. Deus está forjando o teu caráter para um novo tempo. Pastor, mas é difícil, irmão, quem disse que seria fácil? Tem um dia mal, tem dia que dá vontade de desistir, tem dia que dá vontade de falar, cara, chega, eu não quero mais. Só que deixa no minuto seguinte o Espírito vir sobre você e te trazer a memória. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer também. Os teus gigantes não vão te abater, eles vão elevar você. Isso não é uma mensagem positivista, isso é a essência do Evangelho. O Evangelho é o triunfo da cruz sobre o inferno. O Evangelho é um Deus que se fez homem para que os homens fossem feitos filhos de Deus. O Evangelho fala sobre um Deus que na cruz, completamente vulnerável, despido, humilhado, fez de todo o inferno um espetáculo público. Isso é o Evangelho. E a minha pergunta é, se o inferno foi feito de palhaço, por que você acha que os seus gigantes não serão também? Aqueles que morreram com Cristo também ressuscitarão. Ele é o primogênito, inclusive dentre os mortos, para que em tudo tenha primogenitura. A palavra está dizendo, ele é o primeiro em tudo, até para vencer a morte. Mas a boa notícia é, aquele que um dia foi unigênito, se tornou agora primogênito. Ou seja, ele era único, agora se tornou primeiro. Acho que você não entendeu ainda. Ele era único, se tornou primeiro. Dentro da matemática, se existe primeiro, é porque nessa escala existem outros também. O que a Bíblia está dizendo é, ele era o único filho de Deus, mas porque ele se entregou, agora ele se tornou o primeiro de muitos. Tem algum filho de Deus aqui? Essa é a nossa vitória, essa é a vitória da cruz. O pecado não nos prende mais, o passado não nos prende mais, as correntes não nos prendem mais, as cadeias, o jugo, a condenação, o cansaço não nos prende mais. Se nós recebemos de Deus o renovo para continuar lutando, isso é ser indesistível. Eu nem sei se essa palavra existe, mas eu acho que talvez ela seja o que melhor define o que a gente vai viver a partir daqui. Pastor, eu me comprometi com o meu destino, mais do que todo o inferno se comprometeu em anular ele. Eu me comprometi com o meu futuro, mais do que todo o inferno tem se comprometido para trazer à minha memória o meu passado. Pastor, eu me comprometi com as minhas promessas, mais do que todo o inferno tem se comprometido para tentar me ludibriar com propostas. Eu estou focado. Neemias está no meio de uma construção.
Os inimigos começam a enviar convites para ele. Ei, Neemias, vamos conversar. Neemias, desce das muralhas. Neemias, e todas as vezes que iam fazer esse convite, ele dava a mesma resposta: eu estou ocupado demais com a visão que Deus me deu. Ei, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Talvez o motivo do teu cansaço seja a falta de foco. Parou para conversar com quem não deveria. E eu não estou falando de pessoas só, eu estou falando de ambientes, pensamentos, eu estou falando de sugestões. Deu acesso ao que não deveria. E talvez isso enfraqueceu a tua fé, talvez isso enfraqueceu o teu ânimo, talvez isso enfraqueceu a tua alegria. Mas deixa eu te falar uma coisa. Da mesma forma que aquilo que a gente dá acesso pode roubar de nós o que Deus tem depositado, se nós dermos acesso para Deus, a gente tem uma nova oportunidade de Deus derramar uma nova porção de novo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Você já percebeu que alguém que está em crise por saudade de um antigo relacionamento, quando vê uma foto antiga, quando vê uma foto com aquele ex-namorado, com a ex-namorada, ou enfim, até num caso de divórcio, talvez com ex-esposo ou esposa, você já percebeu que às vezes só por ver uma foto a pessoa se abate? Alguém já viu isso? Alguém já viveu isso? Olha que louco, olha para cá. Fotos são registros simbólicos de algo, mas podem abater pessoas. Por quê? Porque existe uma chave aí. Tudo aquilo que você dá acesso, você dá poder. Se você dá acesso ao teu passado, você deu poder ao teu passado. Presta atenção nisso, irmão. Por que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus? Porque os nossos ouvidos são portais de entrada. Por que o próprio Jesus disse: olha, cuidado com aquilo que você faz, porque se isso faz você pecar, é melhor você arrancar aquilo que tem te levado para o pecado do que você viver em pecado. Irmão, presta atenção nisso. Por que a palavra de Deus diz sobre todas as coisas que se deve guardar? Guarda o teu coração. Irmão, o coração não está de forma externa, o coração está guardado de forma interna. Então a única forma do meu coração se perder é se eu deixar algo entrar. Cara, isso é muito poderoso. Eu estou recebendo muito de Deus. Eu estou recebendo de Deus essa noite. Tem mais alguém que está recebendo? Instrução, direção, presta atenção nisso. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas espera aí, se o meu coração está interno, como que algo pode fazer com que o meu coração se perca? Através dos portais de entrada. Os nossos ouvidos são portas de entrada. Os nossos olhos são portas de entrada. A mulher, ela é ganha pelo homem quando ela está namorando, por aquilo que ouve. Agora, o que faz uma mulher ganhar o homem é aquilo que vê. Os portais de entrada para o homem, isso faz parte da nossa, da nossa, não é genética, mas a forma como a gente se move. O homem é atraído pelo que vê, a mulher é atraída pelo que ouve. São portais de entrada. A boca é um portal em que saem coisas. A própria palavra de Jesus diz: olha, o que contamina não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Por quê? Porque palavras ferem mais do que espadas. Tem pessoas que liberam palavras de morte. A Bíblia diz que na nossa boca carrega o poder de vida ou de morte. Então entenda isso, irmão, em nome de Jesus. Por que memórias abatem pessoas? Porque tudo aquilo que você dá atenção, você dá poder. Você está comigo? Amém? Então, debaixo desse entendimento, vamos abrir um pouco esse leque. Presta atenção. Se eu dou atenção à palavra de Deus, eu dou poder à palavra de Deus. Se eu dou atenção às promessas de Deus, eu dou poder às promessas de Deus. Se eu dou atenção ao destino que Deus preparou para mim, eu dou poder para que o destino que Deus preparou para mim se cumpra. O que Deus está falando para a gente é: ei, mantenha-se focado. Tira tudo aquilo que não é de Deus para você, da tua zona de visão, e começa a enxergar aquilo que eu preparei para você. Não se distraia. Não olha para trás. Por que Deus fala não olha para trás? A gente tem até aquele episódio da esposa de Ló. Ele diz: olha, não olha para trás. Por quê? Porque existe algo novo que eu estou fazendo. Deus está dizendo para a gente: eis que eu estou fazendo coisas novas. Então não olha para trás, porque em algum momento você pode tentar comparar o que viveu com o que está vivendo. Isso vai matar você. A diferença entre um gênio e um louco é que o louco desistiu de sonhar. Todo visionário, todo herói da fé, todo empreendedor, todo cristão, em algum momento da sua caminhada já foi considerado louco. A pergunta é: o que faz com que você não desista? Eu creio que é uma plena convicção em relação ao chamado que tem. Irmão, eu tenho tido um número grande de seguidores agora nas redes sociais. Pelo menos para mim é grande em relação ao que eu tinha no último ano. E dentre esses seguidores tem todo tipo de pessoa e tem todo tipo de mulher. Tem mulheres lindas, tem top models, tem atletas, tem uma galera lá.
E a pergunta é, você se sente tentado em algum momento? Irmão, eu sei quem eu era antes de Jesus chegar. E eu sei que uma distração pode roubar tudo que Deus tem me tornado e feito em mim. Então é muito simples manter o foco. É você olhar para aquilo que está em jogo. O que está em jogo? Cecília e o referencial que ela tem de mim como pai. Kezinha e o referencial que ela tem de mim como esposo. A igreja que Deus tem dado e o referencial que tem como pastor. Manter o foco é simples. É só você olhar para os presentes de Deus e comparar com as propostas do inferno. Irmão, em nome de Jesus. Só que às vezes a gente negocia com o pecado. Esses dias eu estava falando com o jovem, ele caiu, pastor, desculpa, eu não queria, mentira. Ele falou, não, eu não queria. Eu falei, se você não quisesse, parava no beijo. Se você não quisesse, parava quando ela estava tirando a roupa, ou você. Se você não quisesse, parava quando você estava botando preservativo. Desculpa falar escrachado aqui, as crianças estão no Kids. Então não vem tentar me convencer ou tentar se convencer de que você não poderia em qualquer momento ter parado aquilo que você parou. Você desejou isso, só que depois que você consumou, você se sentiu vazio, porque é isso que o pecado faz. Ele te atrai até ter você, depois que ele tem, ele não quer mais. É por isso que dá esse vazio é o pecado falando, eu já tenho tudo que eu queria a tua santidade, that's it. Eu queria apagar você, eu queria derrubar você, fazer você sentir mal, eu queria que você se sentisse sujo. Você está se sentindo assim? Então ok, minha parte está feita, irmão. Semana passada a gente teve o domingo mais vazio desde que a gente veio para cá, surreal. E eu falei sobre isso, eu falei, cada cadeira vazia que você está vendo pode ser, é claro que existem exceções, mas algumas delas podem ser pessoas que no carnaval acabaram se perdendo e agora estão se sentindo sujos demais para voltar. Deixa eu te falar, uma das armas mais fortes que o inferno sempre usou é tentar jogar na tua cara o teu passado, é tentar dizer para você que você é aquilo que você era. Então se você não tiver a plena convicção de quem você é em Cristo, você pode em algum momento acabar aceitando essa mentira. Você pode acabar olhando para aquilo que você fez e falar, quer saber, eu estou tentando enganar quem? Irmão, entenda isso, você não é o seu pecado, você não é o seu passado, você não é o seu erro, você não é a sua crise, você não é o seu deslize, você é quem Deus diz que você é, e só você pode escolher se agarrar às verdades de Deus sobre a tua identidade ou às mentiras do inferno sobre você. Eu sei quem eu sou porque Deus disse quem eu sou. Eu sei o que eu posso porque Deus já estabeleceu os limites daquilo que eu posso. Eu sei para onde eu vou porque Deus já liberou palavras até onde eu posso ir. Então a gente precisa se encher das verdades de Deus para que não tenha espaço para nenhuma mentira do inferno. E isso torna você indesistível. Faz sentido para alguém? Eu quero que você enxergue a partir de hoje cada desafio, cada gigante. De verdade, olha para mim. Eu quero que você enxergue como escolas. Você não está apanhando, você está aprendendo. Deus está forjando o teu caráter para aquilo que Ele vai fazer. Irmão, a palavra de Deus diz, não se coloca vinho novo sobre odres velhas. A odre era como se fosse um recipiente. Imagina um recipiente, se eu não me engano, feito de couro, que recebia o vinho. Então a palavra está dizendo, olha, não se pode derramar vinho novo sobre odres velhas. Você sabe por quê? Porque quando o vinho novo era derramado sobre um recipiente antigo, o recipiente não suportava a força do novo, ele se despedaçava. Não é que Deus não queira fazer coisas novas sobre uma estrutura antiga, é porque Ele está poupando a gente. O novo de Deus, quando encontra uma estrutura antiga, vai matar você. Você não consegue suportar a unção que Deus quer derramar. Uma coisa que eu aprendi com um profeta que forjou muito o meu caráter profético alguns anos atrás. Ele disse, André, você vai precisar de unção para sustentar, você vai precisar de caráter para sustentar a unção que tem. Porque o que determina até onde você pode chegar não é o quanto de unção você tem, mas o quanto de caráter você tem para sustentar a unção que recebeu. Irmão, Deus não tem dificuldade, imagine que isso aqui é você, Deus não tem dificuldade de fazer que sobre você transborde unção, vinho novo, óleo novo. Agora a pergunta é, como nós estamos para receber o que Deus tem feito? Deus não tem dificuldade em trazer chuva sobre os campos. A pergunta é, quão fundo estão os nossos poços para receber a chuva que vem de Deus? Você está comigo ainda? Você não está apanhando, você está aprendendo. Deus está forjando o teu caráter. São como checkpoints. Você pode repetir só para eu não falar errado sozinho, diga checkpoints. Obrigado, vocês são incríveis. São como checkpoints, você precisa passar por lá.
Numa corrida, esses dias descobriram que uma mulher, ela burlou uma corrida. Vocês chegaram a ver isso? Ela correu uma parte, depois ela entrou, não sei se foi num carro, numa bicicleta, e ela foi lá na frente e entrou de novo na corrida. Aí pelo chip ou alguma coisa do tipo, descobriram que ela burlou. Então entenda isso, por mais que ela possa ter ido mais rápido, por mais que ela tenha cruzado a linha de chegada mais rápido, a corrida dela não tem valor. Cara, isso é muito forte. Você chegou mais rápido, você se cansou menos, parabéns, mas a sua corrida não tem valor. Você correu inutilmente. O que significa correr inutilmente? Significa chegar no mesmo destino que todo mundo chegou, mas sem passar por os lugares que você deveria passar. Checkpoints são lugares que a gente precisa passar. Tem situações que a gente precisa passar. Pastor, eu fui traído e eu me sinto mal. Irmão, Jesus foi também. Eu fui traído e é difícil perdoar. Irmão, Jesus foi também. Você não acha que é muito egoísmo da nossa parte desejar ser poupado de algo que nem o Filho de Deus foi? Pastor, mas eu passo desafios. Jesus também, irmão. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele teve que voltar por um caminho que ele acabara de passar e quase foi apedrejado. Os discípulos estão lá e estão dizendo: Jesus, é melhor a gente não ir, porque se for, a gente pode morrer. Aí ele está dizendo: eu vou, se alguém quiser ir comigo. Um dos discípulos diz: vamos, e se necessário for, morramos com eles também. Jesus foi ressuscitar um homem, mas foi se expondo à morte. Quando Jesus chega lá, a Bíblia diz que depois de ressuscitar, se espalha a notícia entre o povo que aquele homem ressuscitou um homem morto. A minha Bíblia só diz, eu não lembro agora qual que é a passagem, quando se espalha a notícia de que Jesus havia ressuscitado aquele homem, sabe o que acontece? Os religiosos começam a se organizar e eles começam a dizer entre si: a gente precisa parar essa história. Pena que eu não lembro agora qual a passagem, mas é muito incrível. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei: como assim? Eles começam a dizer: a gente precisa parar esse homem, porque se não pararmos ele vai revolucionar tudo. Irmão, Jesus, tem uma frase que eu acho incrível, eu não estou lembrando agora o nome do pastor, mas ele diz que Jesus não foi crucificado porque era um cara legal. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Tim Keller. Jesus foi crucificado porque ele ameaçava o sistema. Jesus ameaçava os religiosos. Jesus ameaçava a hipocrisia. Jesus ameaçava aqueles que viviam às custas do povo, mas não representavam o próprio Deus. Entenda isso. Quando Jesus ressuscita alguém, os religiosos dizem: cara, a gente precisa parar esse cara, senão ele vai revolucionar tudo. Eles começam a tramar a morte de Jesus, acreditando que quando matassem Jesus, cessaria uma revolução. O que eles não sabiam é que a morte de Jesus não era o fim da revolução, era o começo dela. Tudo começou a fluir para nós a partir do sacrifício de Jesus. Ali se cumpriu a redenção. Então entenda isso. Todo o projeto do inferno para paralisar você, quando você permanece em Deus, só vai potencializar você. O gigante não parou Davi, tirou Davi da invisibilidade. A cruz não parou Jesus, mas manifestou a redenção. O mar não parou o povo no Egito, mas fez com que todo o exército de Faraó morresse afogado. Você percebe que cada dificuldade que se levanta, ao primeiro momento parece que vai parar a gente, mas logo depois fortalece a nossa fé e gera em nós um caráter que crê em milagres sobrenaturais. Irmão, eu tenho convicção, você em algum momento viveu alguma coisa que você acreditou que aquilo era o final da tua história. Eu tenho plena convicção. Pessoas aqui que já enfrentaram depressão, em algum momento você imaginou: é o final da minha história. Pessoas aqui que enfrentaram, que você quebrou financeiramente, você passou humilhação. Talvez você está aqui para recomeçar, talvez você está aqui para reconstruir. E desculpa te alertar, mas talvez você está aqui só para fugir do teu passado. Mas eu vim te dizer uma coisa: lembra daquele momento que parecia ser o final da tua história? Olha que incrível, você está ainda de pé. Você está aqui até hoje. Sabe o que significa? Aquilo que um dia disse: esse é o fim, se tornou só uma parte de um novo começo. Eu tenho falado muito porque eu comprei essa briga contra a depressão e a ansiedade, por mais que eu nunca tenha vivido, mas eu creio que ninguém está livre disso. E eu entendo que esse é o maior desafio da minha geração. Eu comprei essa briga. Irmão, presta atenção. Uma das coisas que eu mais tenho falado, e eu não lembro qual é o autor dessa frase, mas não coloca um ponto final aonde o autor da vida continua escrevendo. Às vezes a gente está dizendo: esse é o final da minha história, e Deus está falando: ei, peraí, eu ainda estou falando coisas a teu respeito, eu ainda estou liberando palavras a teu respeito. Não coloca um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Então são como checkpoints. Você precisa passar.
Pastor, eu precisava passar por isso? Precisava, irmão. Tudo que a gente vive é porque Deus permitiu, e se Deus permitiu é porque tem um propósito. Deus não nos empurra para crises, mas se Ele permite que elas cheguem, a gente vai ter alguma coisa para aprender com isso. Já falei sobre isso, quando eu estava internado, eu sou um cara apaixonado por filme. Irmão, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui espancado na saída de uma boate. Eu fiquei um mês com a minha boca toda amarrada, porque fraturaram minha mandíbula, rasgou o nariz, enfim. Eu também não era um cara legal não, ok? Eu ganhei um prêmio da locadora, uma cesta de chocolate. Eu falei, mãe, por que deram essa cesta de chocolate? Não, pela quantidade de filmes que você alugou. Na época que a gente tinha que ir numa locadora, alugava, sabe, era uma coisa plástica assim. Você tinha que rebobinar, ok? Vocês não sabem o que é isso. Eu ganhei, então entenda, você está falando com um cara que é apaixonado por filme. Eu assistia muito filme, até que surgiu a Netflix. Aí eu descobri que agora a graça é só escolher um filme, e depois de 2 horas você desiste de escolher o filme, porque não tem nenhum filme legal, e você vai dormir. Alguém passa por isso também? Foi feito um estudo sobre o comportamento de usuários da Netflix. A gente passa mais tempo escolhendo títulos do que assistindo títulos. Eu acho que só tem 5 filmes legais, e como a gente já viu todos, a gente fica com a plena esperança de que deve ter alguma coisa que eu não achei. Não tem, ok? Tudo que tinha para ver você já viu, é aquilo ali, é isso aí e acabou. Fechar esse parênteses do Netflix. Mas é incrível a Netflix, vai que um dia eles patrocinam uma série nova. Netflix é incrível, tá, gente? Assinem. Deixa eu beber uma água aqui. Jesus. O dia que eu estava, tá, entenda isso. Então eu sou um cara apaixonado por filme. Quando eu fui internado, eu não tinha plano de saúde na época. A Kezinha, a Ceci tinha, eu não tinha. E aí quando eu cheguei no hospital, o cara que a gente tinha começado a igreja 5 meses antes, sei lá, o dono da casa que a gente começou o GC, que depois virou igreja, ele era médico, e foi ele quem abençoou a gente em tudo. E aí daqui a pouco me transferem do CTI para um quarto. Quando eu chego no quarto, tinha ar-condicionado, um banheiro só para mim e uma TV. Eu falei, uau, obrigado Jesus. A gente só dá valor àquilo que tem quando a gente fica muito próximo de não ter mais. Detalhes tão simples. Fica a dica. E aí quando eu chego lá, eu olhei aquela TV, eu falei, cara, demorou, eu vou mergulhar nos filmes aqui, eu vou assistir um monte de filme. E aí Deus falou nitidamente comigo, deserto não é lugar de entretenimento. Deserto é lugar de aprendizagem. Deixa eu te falar uma coisa, não tente se entreter em estações que você deveria estar aprendendo. Porque sabe qual é a chave do checkpoint? É que você precisa passar por lá. Então se você passa de fase sem vencer aquele chefão, na fase seguinte ele vai bater a tua porta de novo. Entenda isso, tem pessoas que vivem, parece que estão andando em círculos. Irmão, não é porque você está andando em círculos, é porque aquilo que você precisava vencer lá atrás e negligenciou, vai bater para te visitar lá na frente de novo. Então o desafio de hoje, vença hoje. O teu gigante de hoje, vença hoje. É o pecado, vença hoje em nome de Jesus. É o cansaço, seja renovado em nome de Jesus. É um diagnóstico médico, seja curado em nome de Jesus. É uma afronta, se esconda em Deus. É uma dívida, mergulhe em Deus. Se for algo que você precisa fazer naturalmente, faça. Às vezes a gente espiritualiza tudo porque é mais fácil a gente dizer que é demônio do que a gente aceitar que é caráter. Resolva seus problemas, confronte os seus gigantes, lute as suas lutas. Agora tenha plena convicção, em Cristo você já é mais do que vencedor. O que significa ser mais do que vencedor? É a convicção de alguém que entra no ringue sabendo qual é o resultado final. Mais do que vencedor é um exército que entra numa guerra sabendo qual é o resultado final. É alguém que sabe quem é e sabe quem luta por si. Então não se preocupa com o resultado, porque se Deus é por nós... Essa passagem está estabelecendo uma verdade. Irmão, ele está dizendo, é quase como se fosse ridículo a pergunta, se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? É como aquele irmão mais velho, quando a gente arranja briga na escola. Você está no, sei lá, no first grade, o teu irmão é do quarto. Aí alguém arranjou briga com você, chega o teu irmão. Você fala, irmão, se meu irmão está comigo, quem aqui vai ser contra amigo? Você faz sentido ou não? Comigo eu falei brincando, tá? Cecília estava sofrendo bullying na escola por um período. Eu falei, é porque você é linda demais, não liga não. É porque você é fofinha demais. Aí ela já estava incomodada. Aí, cara, uma coisa que a gente fez mudou toda a história. Um dia eu fui lá e ela falou, pai, entra aqui na minha sala. Aí eu entrei. E quando eu entrei, os meninos que estavam fazendo bullying com ela estavam todos sentados. Então eu já sou um pouquinho maior do que eles. Eu fiquei um pouquinho mais. Se é que você me entende?
Eu não fiz nada, irmão. Isso é muito poderoso. Eu não fiz nada, mas eu estava ali. Quando você sabe quem você é, os seus inimigos se sentirão coagidos só pela tua presença no ambiente. E aquelas crianças não são inimigas da minha filha, mas aquela mentalidade, sim, de que eles poderiam falar para ela coisas que quisessem, mas quando o pai dela chegou, tudo mudou no dia seguinte. Não foi intencional, eu só cheguei, pai, isso aqui é a mesa. Eu falei, que legal, filha. E tá lá o cara falou assim, hello, high five, high five, high five. Hi, how's it going? Caraca, que legal, filha. E eu tô lá, um gigante andando no meio dos... Uau, que legal, filha. Pera aí, deixa eu puxar a cadeira aqui rapidinho. Para os meninos deve ter sido assim, ela contou tudo pro pai e esse cara veio resolver. Agora sabe o que é interessante? No dia seguinte a Cecília falou, pai, foi incrível. Eu falei, sério? Sério, ninguém mexeu comigo, todo mundo perguntou de você. Então entenda isso. Numa sala em que os nossos gigantes nos afrontam, tudo que a gente precisa fazer é deixar o nosso pai entrar. Tudo que a gente precisa fazer, aplauda mais forte se for para ele, irmão. O que eu preciso fazer? É só chamar o seu pai para entrar. Os gigantes são os mesmos, o ambiente é o mesmo, as afrontas são as mesmas, mas uma coisa mudou: o seu pai entrou na sala. Pai, esses aqui são os meus gigantes: depressão, ansiedade, medo, finanças. Aí imagina Deus passeando no ambiente onde os seus gigantes estão. Eu imagino que nesse ambiente essa frase faz todo sentido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, o que eu quero dizer para você, e eu não consegui entrar na mensagem hoje, mas existe algo fresco de Deus para a gente. Sério, se você quiser assistir outra parte, assista depois no nosso canal a mensagem da manhã, que foi para um outro lugar também. Se você quer ser indesistível, descansa em Deus, confia nele, e o demais ele fará. Você quer ser indesistível, não negligencie suas lutas, vá para cima dela com confiança. Entra com ousadia, tendo a convicção de que a sua identidade libera o seu destino. Por que eu sou mais do que vencedor? Porque eu sou filho e ponto. Por que eu tenho acesso às heranças do meu pai? Porque eu sou filho e ponto. Por que eu vou viver milagres e os melhores dias da minha vida? Porque eu sou filho e ponto. Cecília não precisou me convencer de dar para ela tudo que eu puder dar. Ela não precisa me convencer, é dela por direito. Por quê? Porque a filiação que existe entre nós faz com que eu me entregue por ela se for necessário. Cecília comprou algo, Cecília te comprou, Cecília, ela nem precisou me conquistar, só o fato dela existir já me conquistou. Ela nasceu e ponto. Você não precisa conquistar a Deus, Ele já foi conquistado por você, porque Ele desenhou você, Ele desejou você, e Ele vai manter você, vai estabelecer você, vai guardar você, defender você. Por quê? Porque como fomos feitos imagem e semelhança, Deus estabeleceu um princípio. Todas as vezes que eu olho para você, eu me vejo em você. É como se fosse um vínculo. Deus está estabelecendo uma garantia. Por que Deus não deleta a criação depois que a criação peca? Porque Ele deletaria uma parte de si mesmo. Fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então Deus olha para alguém e Ele se vê em alguém. Eu vou finalizar aqui, irmão. Recebe isso em nome de Jesus. A única pessoa que em qualquer momento que Cecília viesse a viver, entenda isso, imagina, é só uma conjectura e eu anulo isso já pelo sangue de Jesus. Cecília, imagina, se perdeu, está vivendo uma vida completamente diferente do que a gente ensinou, a gente está tempos sem ver e depois de um tempo ela retorna para casa. E a Cecília está falando assim: pai, mãe, vocês não sabem quem eu sou, vocês não me conhecem, eu mudei, muitas coisas aconteceram. Irmão, entenda isso, eu e Kezinha, nós seríamos as duas únicas pessoas que poderíamos dizer para ela: não, filho, na verdade a gente sabe quem você realmente é, porque a gente conheceu você antes do pecado te deformar. Por que Deus não desiste de você? Porque Ele viu você antes do pecado tentar deformar você.
Deus conhece você na tua gênese. Pastor, desde o ventre da mãe? Não, o ventre da tua mãe nem tinha sido gerado e Ele já se relacionava com você. Deus já chamava você pelo nome, estabelecia promessas e palavras, e o universo ainda não tinha sido criado e Ele já se relacionava com a criação. Quando Deus cria o homem, Ele só trouxe forma a algo que já existia. Cara, isso é muito poderoso. Quando Deus cria o homem, Ele só dá forma natural a algo que já existia de forma sobrenatural. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Se saímos dele, já existimos nele. Se saímos dele, já éramos reais nele. Se saímos dele, já estávamos vivos nele. Então o que Deus fez foi só expressar aquilo que já existia. Irmão, no 6º dia da criação, lá em Gênesis, Deus não começou algo do zero, Deus replicou algo que já existia. É o único momento em que Deus abre mão da imaginação, em Gênesis. Isso é muito louco, porque havia trevas e Ele estabelece a luz. Ele estabelece a separação entre a porção seca e a porção molhada, entre o dia e a noite. Ele estabelece a criação, todos os frutos, as árvores, os animais. Mas quando chega na hora de criar o homem, Deus não cria algo que não existia. Ele replica o que já existia. Ele diz: façamos então o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então entenda, pastor, quando que eu fui criado, quando que eu nasci? Você nasceu quando Deus se expressou pela primeira vez para a criação. E quando Deus foi criado, Deus não foi criado, Ele era. Ele é, e Ele é aquele que há de vir. Não existe início e fim. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é infinito e ilimitado. Essa loucura, é aquela canção que eu acho tão lindo. É por isso que ninguém explica Deus. Infinito é algo que não tem final. Ilimitado é algo que não tem limites. Só que Deus é interessante porque não é algo que começou e não vai terminar. É algo que não dá para saber nem se começou. E sabe qual é a boa notícia? Desde sempre você já estava lá. E é por isso que quando Jesus estabelece a redenção, e eu finalizo aqui, o que Ele está fazendo é trazendo a gente de volta para o lugar de origem. Jesus diz: olha, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e para que tenham em abundância. Eu vim, no original ele diz para que tenham zoe, ou seja, a própria vida de Deus. Jesus está dizendo: eu vim para colocar você no lugar que você nunca deveria ter saído. É por isso que as promessas que Jesus tem para nós são promessas de vida eterna, porque para viver promessas eternas, você não conseguiria fazer isso sendo limitado. Faz sentido? Deus te dá promessas de vida eterna, mas a sua vida termina com 60 anos. Deus te dá promessas de vida eterna, mas a sua história termina com 80 anos. Então Jesus diz: olha, já que você vai viver promessas eternas, você vai receber vida eterna também. Agora nos tornamos um com o Pai. Irmão, a morte não separa mais você de Deus, o pecado não separou mais você de Deus, porque se estamos em Cristo, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra coisa na criação nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pastor, eu quero me tornar indesistível, o que eu faço? Aceita a identidade que você já tem e caminha à altura dela. Judas sabia que era discípulo. Adão sabia que era filho. Davi sabia que era rei. Sansão sabia quem era libertador e o homem mais forte que já existiu. Mas o fato deles saberem quem eram não significa que eles não tenham esquecido em algum momento. O que eu vim aqui nessa noite é lembrar quem você é, porque isso libera o que você pode. Você é filho de Deus, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você foi justificado por Ele, você foi renovado por Ele. Então não há nada nem ninguém, nada nem ninguém que possa mudar quem você é. Não tem nada que você faça para que Deus te ame mais, e não tem nada que você tenha feito para que Deus te ame menos. Ele ama você por quem você é. Você pode levantar suas mãos e declarar isso comigo. Diga: obrigado, Jesus. Diga: porque eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Diga: eu posso o que o Senhor diz que eu posso. Diga: e eu vou viver o que o Senhor diz que eu vou viver. Diga: eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu não vou voltar atrás. Diga: eu não vou parar, nem me comparar. Diga: porque eu vou viver, a partir de hoje, o maior romper da minha história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Ele no seu lugar e fique de pé. Existem dois pilares fundamentais no que a gente está falando aqui hoje, sobre toda a palavra.
Que tipo de palavra você ouviu e que tipo de palavra você tem declarado? Que tipo de palavra os céus disseram para você? Que tipo de promessa você carrega? Mas tão importante quanto isso é que tipo de palavra sai da sua boca, que tipo de palavra você tem comunicado. Irmão, guarda isso. Se a gente não consegue mudar as palavras que saem da nossa boca, como a gente acredita que a gente vai conseguir mudar a nossa história? O primeiro passo básico para uma jornada de fé saudável é a gente declarar não o que a gente está vendo, porque o que a gente está vendo é óbvio. A gente precisa começar a declarar o que a gente quer ver. Isso é fé. A fé não é dizer as coisas vão mal. A fé é dizer em nome de Jesus vai ficar tudo bem. A fé não é dizer eu não tenho nada. A fé é dizer eu creio que o Senhor vai enviar provisão ainda hoje. A fé não é dizer os gigantes são grandes. A fé é dizer o meu Deus é maior do que todos eles. A fé, irmão, é comunicar aquilo que você quer viver, não aquilo que você está vivendo. Quer um respaldo bíblico para isso? A vida de Jesus. Jesus falou com o vento, Jesus falou com o mar, Jesus falou com plantas, Jesus falou com mortos. Para o mar ele disse acalma-te, para o vento ele disse aquieta-te, para as plantas ele disse que nunca mais haja fruto de ti, para o morto ele disse Lázaro vem para fora. E sabe o que a história nos ensina? O mar ouviu Jesus, os ventos ouviram Jesus, as plantas ouviram Jesus. Alguém comigo aqui? Os mortos ouviram Jesus. Eu quero lembrar alguém aqui nessa noite, irmão, você precisa ouvir Jesus. Toda palavra que sai da boca de Deus gera uma nova realidade. Deus não perde tempo comunicando ideias. Deus abre a sua boca e algo sobrenatural acontece. Alguém aqui comigo nessa noite? Se o poder das palavras está diretamente ligado ao que eu ouço e ao que eu falo, a gente precisa aprender mais sobre um princípio que conecta ambos. Se chama oração. Eu oro todos os cultos, eu profetizo todos os cultos, a gente tem vivido milagres todos os cultos. Mas hoje, quando eu comecei a preparar esse sermão, eu me deparei com uma coisa que eu não tinha nem percebido. Eu não lembro da última vez que eu preguei sobre o poder da oração. A gente fala sobre o poder da promessa, a gente fala sobre o poder da identidade, a gente fala sobre o poder da obediência, a gente fala sobre o poder do posicionamento, mas precisamos relembrar a igreja o poder da oração. Uma vez um jovem perguntou a um sábio: mestre, o que é mais importante na oração? O que eu ouço ou o que eu falo? E o mestre respondeu com uma pergunta: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou à esquerda? Se queremos romper em fé, precisamos ouvir os céus e precisamos dizer para a terra o que a gente ouviu. Precisamos ouvir de Deus a agenda dele, precisamos comunicar para a terra qual é a nossa agenda. Uma igreja que não ouve os céus não tem autoridade na terra. Homens que não ouvem os céus não têm autoridade em casa. Irmão, guarda isso. Precisamos ouvir palavras que o Senhor tem a nosso respeito e precisamos declarar elas. Quando eu subo aqui, eu declaro uma onda de avivamento que vai varrer a nação. Não é uma ideia da minha cabeça, mas é algo que eu vi de Deus no secreto. Então eu venho aqui comunicar o que eu ouvi sozinho. Essa dinâmica acontece, por exemplo, no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que os discípulos sobem com Jesus, foram escolhidos a dedo, e quando chegam lá, eles veem algo que nunca tinham visto, algo glorioso acontece. Alguém está comigo? Diga amém. E aí Pedro, a Bíblia diz que, tomando a palavra, Pedro ele era muito impulsivo, ele conseguia interromper Jesus na fala. Pedro, tomando a palavra, fala: mestre, deixa eu preparar tendas para que a gente fique aqui. Igreja, olha para mim. Jesus fala: não Pedro, você não entendeu. A gente tem que se isolar da multidão para ouvir algo dos céus, mas depois que a gente ouve, a gente tem que voltar para a multidão para dizer o que ouviu. Era assim com Moisés, era assim com Abraão, era assim com Pedro, era assim com Jesus. Irmão, precisa ser assim com você. Tudo que Jesus vai fazer na sua vida em público vai ser gerada e declarada sobre você em secreto. Por isso que a Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto e busca a Deus em secreto, Ele o recompensará. Por que tem tanta gente confusa mesmo estando na igreja? Por que tem tanta gente inconstante mesmo estando na igreja? Por que tem tanta gente com uma fé superficial mesmo estando na igreja? Porque até a oração a gente tem terceirizado.
Eu amo a oração do pastor André. Eu preciso de algo, eu peço para que a intercessão ore por mim. Eu preciso de cura, eu peço para que um profeta ore pelos meus filhos. Irmão, olha para mim. A oração não é uma dinâmica de liberação de poder dada para alguns. A oração é uma dinâmica de relacionamento confiada a Deus para todos. A Bíblia diz que foi confiada à igreja as chaves do reino dos céus. Aquilo que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Alguém comigo aqui nessa noite, pelo amor de Deus. Isso é o que significa intercessão. Já falei 1000 vezes sobre isso, mas vai ser novo para alguém. O que é intercessão, pastor? Intercessão significa entre sessões. Aqueles que caminham entre os céus e a terra. Aqueles que conectam as realidades dos céus sobre a terra. Aqueles que ouvem algo dos céus e falam o que ouviram para a terra. A intercessão não é um ministério específico dentro da igreja. A intercessão é um encargo profético dado à igreja. Você precisa interceder pelos seus filhos, pela sua casa, pelos seus negócios, pelo seu chamado, pelo seu pastor, pelas autoridades instituídas por Deus. Paulo, em um dos momentos, em uma das epístolas, ele pede para a igreja, para que a igreja ore por ele. Ele diz: orem para mim, para que quando eu falar a respeito do evangelho me seja concedida a autoridade. Irmão, precisamos usar mais a chave que Deus nos confiou. Existe poder na oração dos justos, existe poder na concordância da igreja, existe poder em toda palavra profética liberada pelo povo de Deus, existe poder em tudo que ligamos no nome dele e em tudo que desligamos também. Existe poder em toda palavra que sai da boca de Deus. E guarda isso, irmão, a palavra de Deus é tão poderosa na boca dele quanto é na minha. Parece contra-intuitivo isso. Eu sei que a primeira vez que eu vi isso explodiu a minha mente, mas é a mais pura verdade. A palavra de Deus é tão poderosa na boca dele quanto é na minha. Igreja, a gente precisa abrir a nossa boca e profetizar mais. Mas antes disso, a gente precisa fechar a nossa boca e ouvir mais. A gente não vai profetizar o que a gente acha, a gente vai profetizar o que a gente ouviu. A gente não vai declarar o que a gente pensa, a gente vai declarar o que Deus nos mostrou. É por isso que uma igreja que tem um secreto saudável tem autoridade na terra. Eu separei algumas frases que me impactaram. Uma delas é do Samuel Chadwick. Pensa num nome legal para você dar para o seu próximo filho. Ele diz assim: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, ele zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. Vou para Jesus, você pode fazer melhor que isso. John Bunyan diz assim: eu posso fazer mais do que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais do que orar, até que eu tenha orado. A oração é o pré-requisito básico antes de qualquer ação. O problema é que muitas vezes a gente coloca na nossa categoria de prioridade a oração como se fosse o último recurso. Quantas vezes a gente não disse assim para alguém: irmão, agora só me resta orar? Você já disse isso? Pastor, já tentei de tudo, cara, agora na boa, só oração. Oi? Pastor, já tentei, já falei com fulano, já falei com ciclano, já pedi ajuda, eu já botei na legenda do meu Instagram, eu já me expus nos stories. Deus está falando com alguém aqui. Pastor, ora por mim. A única coisa que eu tenho agora é... A oração não deve ser o nosso último recurso. Tudo que acontece na igreja acontece porque a igreja tem a autoridade nos céus e na terra. Você vai ver o maior romper da sua história. Por quê, irmão? Porque você vai ouvir os céus mais do que você ouviu até hoje. Você vai profetizar com mais autoridade do que você profetizou até hoje. Alguém comigo aqui, diga amém. Charles Spurgeon, ele dizia: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Você tem noção que uma igreja que ora, ela tem mais autoridade do que um bom sermão? Uma igreja que ora é uma igreja saudável, uma igreja que tem autoridade, uma igreja que ouve os céus, uma igreja que tem secreto. E eu quero profetizar que é para esse lugar que a gente está indo. Alguém crê nisso? Diga amém. Esse aqui não dá nem para citar o nome desse cara, né? Eu vou chamar de Sid. Sidlow Baxter, Jesus. Ele diz assim: os homens podem desdenhar dos nossos apelos,
podem rejeitar a nossa mensagem, podem se opor aos nossos argumentos, podem nos desprezar, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Aleluia. Vamos, igreja, tem alguém aqui, alguém comigo aqui nessa noite? A gente precisa desligar o modo automático. Olha para mim, a gente precisa desligar o modo automático. Ontem a pastora Raquel falou algo, só de lembrar me emociona. Falei, Deus, eu quero ser lembrado assim quando não estiver mais aqui. Ela falou, uma coisa que eu amo no meu pastor é que não tem um culto que eu olhe para ele e ele não esteja cultuando. Às vezes eu estou resolvendo algum problema e eu tenho que entrar no WhatsApp, eu estou resolvendo coisas, mas eu olho para ele, ou ele está rendido, ou ele está quebrantado, ou ele está orando em línguas, ou ele está focado. Só antes de eu subir aqui, umas 3 pessoas eu tive que... Não, agora não. Não, agora não. Não, agora não. Por quê? Porque existe algo mais precioso acontecendo do que qualquer informação que queiram me dar. Aí tem pessoas que olham às vezes os frutos do que a gente vive, tentam entender qual foi a estratégia que a gente usou. Irmão, não é estratégia, é temor. É o entendimento de que se o Senhor não fizer, eu não tenho como fazer. Se o Senhor não me der, eu não tenho nada para entregar. Se o Senhor não falar, nada vai acontecer, irmão. É por isso que a gente está aqui declarando desde o primeiro louvor até o último louvor desse culto. Senhor, a gente quer a Tua presença até que nada mais importe. Fala para quem está do seu lado, a gente precisa desligar o modo automático, irmão. John Bunyan diz que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem um coração. Pastor, como que eu vou orar? Não tem método. Só rasga teu coração. Você vai fechar os teus olhos e você vai ouvir o que Deus tem para te falar. E se você estiver angustiado, você vai derramar aos pés dele tudo que você quer falar. E ele vai começar a comunicar realidades ao teu espírito. A Bíblia fala, por exemplo, sobre oração em línguas. Paulo diz que a oração em línguas é infrutífera para a nossa mente, mas ela é poderosa no espírito. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Tem orações que são como gemidos inexprimíveis. A gente não entende o que está falando, mas o nosso espírito sabe o que ele está comunicando. Bom, a gente precisa ser menos sensorial, a gente precisa ter mais autoridade através de tempo no secreto. Alguém está comigo? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. Eu quero falar hoje sobre o poder das palavras para mudar histórias. Você pode declarar isso com autoridade? Diga, a palavra pode mudar histórias. A palavra ela é tão importante, irmão, que não saber manuseá-la pode fazer com que eu esteja me sabotando enquanto libero aquilo que eu não quero viver e retenho aquilo que eu gostaria de viver. Tem gente que tem fé para gerar seus próprios gigantes, mas não tem fé para conseguir vencê-los. E eu vou te dar algumas chaves nessa manhã que podem ajudar você, principalmente num final de estação, como é o que a gente está vivendo, no final dessa season, dessa temporada. Você pode liberar realidades que vão mudar o rumo de 2021, e você pode liberar realidades que vão mudar a construção de 2022. Você está comigo? Diga amém. Então, se quiser, anota algo que Deus vai falar com você nessa manhã. Pastor Eric, please take notes. Primeira coisa que eu quero compartilhar, irmão, isso é muito forte, talvez a gente nem tenha noção do quão real isso é. Primeira chave que eu quero compartilhar é que quem governa a sua boca, governa a sua história. Eu vou falar de novo, e algumas fofoqueiras devem estar agora revoltadas com isso. Nada a ver com o que esse pastor está falando, já está em conversinha baixa. Para que isso? Deus está falando, irmão. Eu acho que daqui a uns 10 minutos eu vou conseguir enxergar vocês, porque alguém se empolgou muito na fumaça hoje. Deus está falando aí atrás, gente. Levanta a mão aí, por favor. Onde é que está você? Eu acho que tem 3 pessoas ali, amém.
Quem governa a sua boca, governa a sua história. Por um princípio básico, eu ministrei durante 4 aulas agora no Carisma sobre fundamentos da fé. Tem algum carismático aí? Foi sobrenatural. E um dos princípios que eu compartilhei, eu quero compartilhar com você nessa manhã. Se o que você crê não é forte o suficiente para mudar as suas palavras, não vai ser forte o suficiente para mudar a sua história. Eu vou falar de novo, alguém não ouviu lá no final. Se o que eu creio não tem força suficiente para mudar o que eu falo, o que eu creio não vai ter força suficiente para mudar o que eu vivo. Por um princípio básico, irmão, os meus passos sempre vão seguindo a direção das minhas palavras. Tudo que você fez até aqui, antes foi antecipado por uma palavra que você liberou. Então eu vou dar um exemplo. Alguém de manhã falou: amor, vamos para a igreja hoje? Hoje está meio nublado, eu não sei. Vamos, amor, vamos, arruma as crianças lá. Então tá bom, vamos. Você gerou uma concordância, você falou sobre o que faria. Então os seus passos se movem na direção do que você fala. Eu estou dando um exemplo cotidiano bobo, mas vários dos milagres que a gente vê na Bíblia e que nos inspiram seguiram essa mesma dinâmica. A mulher do fluxo de sangue é um grande exemplo. Aquela mulher, primeiro ela disse: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente serei sarada. Então primeiro ela confessa, primeiro ela libera, primeiro ela fala, primeiro ela exterioriza a sua fé. Guarda isso, irmão. Tudo que sai da tua boca um dia já esteve dentro de você. Tudo que sai da sua boca um dia já esteve dentro de você. E é por isso que tem pessoas que não conseguem liberar palavras de esperança, porque não há esperança viva dentro delas. E é por isso que não faz sentido para a igreja não se tornar um portador da esperança, porque nós carregamos a esperança viva dentro de nós. É como aquela canção que o Sami, que de vez em quando ministra: esperança, eu ainda sei o seu nome. A esperança tem um nome, se chama Jesus, a esperança viva, o Filho de Deus, aquele que nos foi dado, um menino que nos foi dado. O governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado, é o que a palavra dizia, mas hoje a gente pode confessar, e ele é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então nós carregamos essa esperança viva, essa firme convicção. Pastor, mas às vezes é difícil falar. Guarda isso, irmão. Você está comigo? Diga amém. O difícil não é falar, o difícil é falar o que você não carrega. Porque ninguém pode dar o que não tem. Então o problema não está nas palavras apenas, mas está no que você tem se enchido. Se você se enche de mais notícias, de mais pensamentos, de mais conversações, se você caminha com pessoas que estão vazias de expectativa e de esperança. Irmão, não sei se você conhece alguém assim, mas tem gente que, se você trocar 10 minutos de conversa com ele, você sai de lá com vontade de dormir e acordar no dia seguinte só. Alguém já viveu isso e fala: mano, na moral, hoje, o dia de hoje já foi, eu vou dormir e ver se amanhã melhora. O que você fez? Conversei com o Toninho. Toninho está preocupado com dólar, com Lula, com Bolsonaro, com Boulos, com Daciolo. Toninho está preocupado com Tancredo Neves. Mas não tem como voltar, eu sei, mas você sabia que, irmão, Toninho está preocupado com a economia do Estado, mas não necessariamente está preocupado com a economia da casa dele. Toninho está preocupado com como o pastor lidera a igreja, mas não necessariamente está preocupado com como ele governa a sua própria casa e os seus filhos. Toninho tem tempo demais para ter opinião demais, porque está gerando coisas de menos. Então cuidado, se as pessoas que você tem se alimentado ou aberto o teu coração não tem diminuído a tua expectativa no sobrenatural de Deus, não tem roubado de você a tua esperança viva. Irmão, não há neutralidade no reino. Ou você carrega esperança, ou você não tem nada. Ou você vai ter palavras de vida ou de morte, ou você vai ter palavras de expectativa, ou você não tem expectativa nenhuma. Não há neutralidade no reino de Deus. Você está comigo? Diga amém. Não tem alguém que está mais ou menos grávido. Como é que você está? Eu estou mais ou menos grávida. Ou você está gerando algo, ou você está com o seu ventre vazio. Eu não sei você, mas eu estou gerando uma firme expectativa no melhor ano da minha vida. Eu estou gerando uma firme expectativa num romper sobrenatural sobre essa igreja, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Então se você parar para falar comigo, eu vou ser chato, não como o Toninho,
Mas como alguém que talvez pareça que está com expectativa demais, irmão, a gente vai crescer 5 vezes mais no próximo ano. Os nossos filhos vão ser cheios do Espírito Santo. Esse espaço Kids não vai comportar o que Deus vai fazer. A gente fez essa ampliação, ela vai ser só paliativa. Ou vai aumentar o número de campos, ou a gente vai aumentar o número de cultos. Mais pastores estão a caminho, mais famílias estão a caminho, mais novos começos estão a caminho. Alguém pode, pelo amor de Deus, dizer: Pai, eu creio no crescimento da igreja, no avançar das minhas casas, das nossas famílias, dos nossos filhos. Você vai dar o que você tem. Toda palavra que sai da tua boca um dia já esteve dentro de você. Então é paliativo tentar só falar, porque se o que você fala você não acredita, é só uma fala vazia. A palavra fala sobre isso. Jesus fala sobre os hipócritas. Ele diz: olha, não sejam como os hipócritas que ficam fazendo vãs repetições. Qual que é o problema da vã repetição? É quando você confessa algo que você não acredita nela. Você faz uma declaração que você não acredita nela. É por isso que a gente sempre está liderando aqui na adoração, falando: feche teus olhos, para que a gente não repita só refrãos, porque refrãos sem uma firme convicção se tornam vazios, mas refrãos pautados por uma firme convicção são uma oração cantada, são uma oração com ritmo. Só a única diferença é que tem uma melodia, mas não deixam de ser orações, declarações, são poderosas para fazer os céus se moverem. Você está comigo? Diga amém. Então guarda isso. Se o que eu creio não é forte o suficiente para mudar o que eu falo, não vai ser forte o suficiente para mudar o que eu vivo. Irmão, a fé, deixa eu só te lembrar isso, a fé não é um item acessório, não é algo que a gente acopla. A fé é o nosso estilo de vida. Faith is your lifestyle. Que isso, hein? Gastei agora, hein? Demorou uns 5 segundos para formular, espero que esteja certo, mas foi. Brincadeiras à parte, a fé é o nosso estilo de vida. Olha o que Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Quem é carismático já pegou essa chave. Eu ministrei sobre isso alguns dias atrás. Quando a palavra fala que o justo viverá pela fé, no original essa expressão viverá pela fé fala a respeito de uma dinâmica. Não está dizendo que você vai estar sempre passando perrengue, mas pela fé vai dar tudo certo. Às vezes a gente acha que o justo viverá pela fé fala a respeito de uma dinâmica só de livramento. Irmão, está tudo dando errado, mas eu tenho fé, vai dar tudo certo. Não, pela fé vai acontecer. Pela fé a luz vai ser religada. Pela fé a imigração vai me aprovar. Não é uma dinâmica passiva de alguém que não sabe o que vai acontecer. O justo viverá pela fé fala de uma dinâmica ativa de alguém que está construindo através da palavra aquilo que vai acontecer. Então quando a palavra diz no original que o justo viverá pela fé, está dizendo que tudo que você vai viver a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, é a partir de uma dinâmica criativa, da palavra criativa, que um dia saiu da boca de Deus e agora está saindo da sua. Alguém está comigo? Diga amém. Então você vai dizer: cara, eu vou viver nesse próximo trimestre um ano que eu nunca vivi até hoje na minha empresa. As portas vão se abrir de uma forma que eu nunca vi igual. Então o justo, pela fé, se alimenta daquilo que ele gera. Pela fé, gera novas realidades. Pela fé, ele pode romper independente dos cenários. É o que Hebreus 11 diz. Pela fé deram bom testemunho, enfrentaram a espada, o fogo, gigantes, tempestades, todo tipo de tribulação. Pela fé. A galeria dos heróis da fé fala de homens que criaram uma história com Deus a partir da dinâmica da fé. Guarda isso, irmão, olha para mim, isso pode mudar a tua história. A fé não é um recurso passivo quando tudo dá errado. A fé é uma dinâmica criativa que antecipa o que ainda não aconteceu. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!